Muito bem, agora 12h23, você que está nos acompanhando nesse Atos no Rádio desta quarta-feira, o Atos no Rádio de muita informação, de muita conversa e oportunidade de entrevistas. Pois é, e vamos para a primeira delas, você que está nos acompanhando em vídeo, já viu que a gente tem a visita do atual prefeito da cidade de Cruzeiro, Thales Gabriel, ele que é candidato à reeleição para a prefeitura de Cruzeiro pelo Partido Social Democrático na coligação Vamos em Frente Trabalhando por Cruzeiro. Nascido na cidade de Cruzeiro no dia 12 de março de 1986, tem 34 anos, é advogado especializado em Direito Público, pós-graduado em Gerência de Cidades, MBA em Gestão e Estratégias Pessoais, foi vereador e eleito em Cruzeiro prefeito em 2016, com 17.211 votos, que corresponde a 43,9% dos votos, um número muito alto aí de votos na sua primeira eleição. Ele vai tentar agora a sua reeleição. Candidato, a gente vai ter 20 minutos de tempo cronometrado para a gente poder debater Cruzeiro, são os assuntos, a gente vai falar muito de saúde, educação, geração de emprego, outros temas ligados também à cidade de Cruzeiro. Vai estar cronometrado aqui, o candidato está acompanhando também o tempo, né? Assim como você de casa que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Antes do tempo cronometrado, primeiro boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Éder. Boa tarde a todos os parceiros aqui que estão conosco, né, nos estúdios. Uma grande satisfação e agradecer e parabenizar a iniciativa, né, de trazer essa roda aí de entrevistas para os candidatos a prefeito nesse pleito de 2020. Com o Thales Gabriel, a gente está fechando hoje a série de entrevistas aos candidatos de Cruzeiro, né? Nós já falamos com o Juarez, já falamos com o Zé Antônio ontem e agora Thales Gabriel. A partir de agora a gente vai cronometrar para poder falar com o prefeito e candidato à reeleição. Vamos lá? Candidato, começar pela questão da saúde, tem se iniciado e é o grande foco dos debates na cidade de Cruzeiro. Vamos começar pela saúde e pelo central da saúde, que é a Santa Casa. Nós já tivemos a oportunidade em outros momentos de falar sobre a prefeitura deixar de gerir a Santa Casa e administrar a Santa Casa nessa intervenção, que era a sua proposta no início desse mandato. Continua sendo? Bom, Francisco, essa proposta de desintervenção da Santa Casa, ela sempre vai ser pauta, tanto nesse mandato que está findando, e se Deus quiser e as pessoas nos agraciarem com um novo mandato, também no próximo. No entanto, o que a gente coloca como meta é o funcionamento efetivo do hospital. Se continuar sendo necessário para o funcionamento efetivo do hospital, como hoje está, a continuidade da intervenção, não existe tabu nenhum em continuar com a intervenção municipal. Haja vista que a Santa Casa ela não detém as suas certidões negativas de débito. Ou seja, se a Santa Casa precisasse hoje receber uma emenda federal, ela não conseguiria receber com o seu CNPJ. Hoje o CNPJ utilizado para recebimento de recursos para o hospital é o CNPJ da prefeitura, por conta de estar sob intervenção. Então a intervenção hoje ela se faz necessária, até porque o hospital precisa de recursos extras dentro do seu orçamento para dar continuidade no serviço. Santa Casa de Cruzeiro, que para nós é um motivo de grande orgulho, se a gente olhar a Santa Casa de Cruzeiro de 2020 e retroceder 4 anos, a gente vai encontrar um hospital fechado praticamente. E hoje um hospital funcionando, atendendo muito bem a nossa população, não só a população de Cruzeiro, mas também a população do Vale Histórico. E diga-se de passagem, deu um show de trabalho, de prestação de serviço. Eu queria aqui cumprimentar os colaboradores da Santa Casa, os médicos, enfermeiros, todos que trabalham lá no Covid-19. Nós abrimos 10 novos leitos de UTI, montamos uma ala específica do Covid, tratamos com qualidade os nossos pacientes e, sem dúvida nenhuma, salvamos muitas vidas lá, não só de cruzeirenses, mas também de moradores da região do Vale Histórico. Até por esse aspecto de ser referência, né? Cruzeiro ser referência principalmente às cidades do Vale Histórico e até do sul de Minas, além da questão de documento, a Santa Casa hoje sobrevive no atendimento. Se hoje, a partir de hoje, se encerra a participação da prefeitura dentro da Santa Casa. A Santa Casa consegue manter esse atendimento hoje? Tem estrutura para isso e condições financeiras? Totalmente não. Por isso da manutenção da intervenção. Hoje a Santa Casa ela tem um convênio com a prefeitura que é de gestão do pronto-socorro. Pronto-socorro municipal hoje funciona dentro da Santa Casa, até porque tem a retaguarda do hospital.
Então a gente deve estar aportando em torno de R$ 1 milhão, um pouco mais, um pouco menos do que isso, todos os meses, porque a gente tem ali a diferença do pagamento da UTI, do pagamento das remoções. A gente faz um aporte considerável de recurso público municipal dentro do hospital. Isso deve corresponder em torno de 40% a 50% da arrecadação do hospital mensal. A gente não tem esses números exatos porque está oscilando bastante a questão do privado dentro do hospital por conta da pandemia, mas é necessário que a intervenção continue e é necessário que o recurso municipal continue entrando no hospital. Se você me perguntar se cessar a intervenção, o hospital toca a sua vida? Hoje acredito que não, por isso que nós vamos continuar lá, trabalhando conjuntamente, mas preparando sim uma gestão compartilhada. Eu acho que o formato hoje é de gestão compartilhada. O que a prefeitura precisa do hospital é do pronto-socorro? Vamos comprar o serviço de pronto-socorro. E a gestão do hospital é feita de forma administrativa, técnica, para que possa obter melhores resultados. Hoje você, do seu orçamento, quanto é investido na saúde de Cruzeiro hoje? Em torno de 30%. 30%? O limite constitucional, o teto mínimo é 15%. A gente tem investido em torno de 30% do orçamento em saúde, né? Até porque mudou muito, né? O que a gente viveu esse ano é algo excepcional, né? Então a gente teve que fortalecer muito todo o atendimento, desde a atenção básica até média complexidade, para que a gente possa cumprir a demanda do Covid-19 e também as demandas que continuam existindo, né? Nada parou. As pessoas continuam ficando doentes, continuam tendo outros problemas de saúde. Thales, desculpa, perdão. Pois não, então é em torno de 30% do orçamento hoje gasto em saúde. Agora, Thales, no pós-Covid, por exemplo, você aparelhou bem a máquina pública em termos de atendimento de saúde com equipamentos, essas coisas. Você tem o serviço ambulatorial e você tem os leitos de UTI. No pós-pandemia, essa aparelhagem é patriada para Santa Casa? Vocês vão deixar uma UTI diferente, modernizada? Como que vai acontecer com isso? Éder, eu costumo dizer que a pandemia ela veio para nos movimentar ainda mais, né? E na Santa Casa, em especial, nós tínhamos alas na Santa Casa que estavam desativadas, sem funcionamento, servindo de depósitos. Exemplo é a nova UTI. Esses 10 leitos novos de UTI que a gente entregou, que agora são 20, 10 mais 10, era uma enfermaria masculina que estava desativada. A gente foi, recuperou o prédio e nós decidimos que nós faríamos investimentos dos recursos do Covid em prédios próprios, em prédios que nós fazemos gestão, para que depois que passasse a pandemia, como você bem disse, esse legado, né, de equipamentos, esse legado de prédio, esse legado físico fique em benefício da população. Então a Santa Casa, assim que passar a pandemia, ela vai contar, em vez de 10 leitos de UTI, vai contar com 20. A gente já está fazendo cadastramento junto à DRS, junto ao Ministério, para poder ter o fomento financeiro também para subsidiar. Não basta ter, você tem que ter recurso para manter, o que é mais difícil. E o nosso hospital de campanha, que era o nosso antigo centro de saúde ali na Rua 10. Ali a gente fez um hospital de campanha que está funcionando, faz o atendimento pelo call center, 12 horas e funciona 24 horas com médico de plantão para poder atender todas as consultas e também internações. Já teve momento de internação, acho que agora a gente deve estar quase zerado de internação. E esse hospital de campanha ele será transformado no pronto-socorro municipal. Nosso pronto-socorro municipal será no centro de saúde, numa modelagem 12 horas inicialmente, para que a gente possa trazer ali toda a demanda municipal e se tiver complicação ou tiver evolução na doença, a gente já está perto da Santa Casa. Então a gente vai ter um complexo de saúde bem estruturado entre posto de saúde, o antigo centro de saúde da Rua 10, que virá pronto-socorro municipal, e a Santa Casa de Cruzeiro. E independente disso, o pronto-socorro da Santa Casa também vai ser gerenciado. Vão ter 2 pronto-socorros. Isso, serão 2 portas inicialmente, para que a gente consiga entender também o cenário. Caso a gente entenda que uma porta só, funcionando bem, que é a porta municipal, e tendo a retaguarda do hospital já cumpra a demanda, a gente vai reorganizar nesse sentido. Sempre visando ali a economicidade do governo municipal. Tá, só para a gente ainda finalizar a saúde, que a gente tenta dividir o tempo pelos temas, mas foi questionado ao anunciar que você participaria hoje aquela investigação em cima do apontamento da Polícia Federal ao esquema que pegaria algumas cidades, entre elas Cruzeiro, com um apontamento de até prejuízo de 3.650.000. Isso de acordo com uma ação de uma OS dentro da cidade de Cruzeiro. Qual situação está essa investigação? O que a Prefeitura conseguiu com relação a esse trâmite da investigação e dessa possível desvio? Primeiramente, eu reitero aqui o nosso cumprimento ao trabalho da CGU, né, que é a Controladoria Geral da União, que fez os apontamentos, também ao trabalho da Polícia Federal. A Prefeitura de Cruzeiro ela é totalmente tranquila quanto a esse assunto. Eu, especialmente como pessoa física, como prefeito também,
O que é importante frisar? Quando a gente fala na questão do desvio de recurso público, de provável desvio de recurso público, a gente tem que contar tudo que é gasto dentro do próprio contrato. E isso a gente já encaminhou toda a documentação. Por quê? O que está apontado lá? São os recursos passados à OS mensalmente. E os recursos passados à OS mensalmente, eles faziam frente a duas despesas principais que são muito grandes, que é todos os pagamentos de colaboradores. E aqui, mais uma vez, eu tenho falado isso sempre. Todos os colaboradores que trabalham conosco, que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, sabem que os salários sempre foram pagos, tudo de forma organizada, com os contra-cheques devidos, tudo de forma correta. Então já está levantando toda essa documentação sendo encaminhada. E outra questão que é muito alta também dentro do contrato é o repasse para a folha médica. Uma questão de folha médica não é barato. Hoje em dia uma folha médica para atender todos os postos de saúde, como é o caso de Cruzeiro, não fica menos de R$200 mil, uma folha médica completa. Então a gente fez os repasses para folha médica e folha de colaboradores. Agora, tudo que foi solicitado já foi encaminhado. Eu fico muito tranquilo quanto a isso, porque nós sabemos o caos que era mandar o dinheiro todo mês para a empresa poder pagar as pessoas. Eu estaria preocupado se eu mandasse o dinheiro e as pessoas não recebessem. Aí estaria caracterizado um desvio de recurso público. Agora, eu mandei o dinheiro e as pessoas receberam, então eu consigo começar a entender que a conta está fechando. E essa documentação já foi toda enviada. Como eu disse, eu respeito muito o trabalho das instituições, mas se eu tivesse de fazer novamente um contrato emergencial para abrir os postos de saúde de Cruzeiro para que a população fosse atendida quando entrei no mandato que tudo estava fechado, nada funcionava, eu faria novamente. Porque eu estava pensando era na saúde das pessoas. E fiz mais. Quando houve a operação em maio, 21 de maio, eu trouxe todos os colaboradores da Extinto OS, do contrato que foi rescindido, e trouxe para dentro da prefeitura, contratei de forma direta, assumi esse risco para que as pessoas pudessem continuar tendo atendimento devido nos postos de saúde. Nenhum serviço foi interrompido e tampouco o serviço que a gente estava naquele momento, no pico da pandemia, junto ao nosso hospital de campanha, junto à nossa UTI e junto aos nossos postos de saúde. Então nenhum serviço público foi interrompido, nós assumimos esse risco e assumo sempre que for necessário, porque o que eu viso é a saúde da população, o bem-estar da população e não temo. Acho que o gestor, quando está com a caneta na mão, ele tem que ter coragem, ele tem que ser assertivo e ele não pode deixar a população sem o atendimento devido. Por exemplo, então a ação é 3 milhões porque foi o que foi gasto. Exato, né? É o total do gasto. Não é que houve esse desvio, houve esse dinheiro empregado que agora está apurando a forma que a CGU quer saber de ser empregado, né? Se houve medição do serviço. O que eles alegam ali também? Olha, você tem um médico especialista. O médico especialista, a gente sabe que é agulha no palheiro. A pessoa vem, ela cumpre tantas horas, recebe o salário dela, e ele queria pela produtividade. Então, ele contesta a produtividade desse especialista com o salário recebido. Então, essas questões que estão sendo abordadas, mas a gente consegue entender dentro da prestação de contas que a gente recebeu, de que o recurso quase todo que está apontado na denúncia, foi pago às pessoas, né? E principalmente aos colaboradores. Um outro setor que vai precisar de ações emergenciais é o da educação, principalmente agora, depois desse período com todas as ações da pandemia. Como é que você está projetando essa retomada? Como é que está sendo estruturado o setor emergencial da educação para a rede pública? Sem dúvida, a educação sempre nos preocupou muito, mas assim, eu fico muito à vontade para falar, porque eu tenho um orgulho tremendo da nossa Secretaria de Educação. Primeiro, é uma das primeiras secretarias de educação que adota o sistema SESI de ensino. Há 2 anos a gente faz um investimento pesado, mais de R$1 milhão por ano, para que a gente possa ter com 7 mil alunos da nossa rede, todos apostilados com o sistema SESI de ensino. É como se tivesse seu filho estudando numa escola padrão SESI. Então, nesse período de pandemia, eu queria cumprimentar aqui todo o nosso secretário de educação, nossa equipe. As aulas remotas em Cruzeiro foram as primeiras que começaram. Nós não perdemos dia de ano letivo, nós cumprimos o ano letivo. Foi a primeira cidade que transformou a merenda escolar em um kit alimentação. E aqui eu estou falando com pai e mãe de aluno da nossa rede municipal e recebi inúmeras mensagens durante esse período em agradecimento o quanto esse kit da merenda escolar fez a diferença na vida desses alunos e dessas alunas durante esses quase 9 meses já. Foi a primeira cidade que transformou a merenda escolar em kit. Com verdura, com alimentação, com fruta e até o pãozinho da cozinha piloto. Em 1 mês lá a gente fez para poder trazer o nosso aluno mais perto, aquele cheirinho de pão gostoso, e foi muito bom. E na retomada, o que a gente já está projetando? Como a gente está modelado no sistema SESI, ou seja, a gente tem um padrão de educação.
e é nisso que a gente se apega bastante, a nossa equipe pedagógica está toda trabalhando, preparando o próximo ano, para que a gente possa entender quais são os gargalos, as deficiências que a gente possa trazer de um ano para o outro, e se for o caso, fazer turno contra turno de atividades para poder recompor esse possível déficit de ensino que a rede possa experimentar por conta da pandemia. Com relação às áreas mais distantes, área rural... Área rural, hoje em dia, nós temos todas as escolas, e foi outro enfrentamento que nós fizemos e faria novamente, porque o que a gente tinha em Cruzeiro? Francisco e Éder. Nós tínhamos em Cruzeiro, nas zonas rurais, nas 4 ou 5 escolas da zona rural, a sala multisseriada, que é um modelo que não se adota mais. Ou seja, aluno de primeira série, segunda, terceira, quarta, quinto ano, tudo estudando junto. Então, quando a gente adotou o sistema SESI, a gente teve que pegar todos os alunos da rede, da área rural, colocar em uma única escola. Aí teve o problema de distanciamento, alguns pais ficaram aborrecidos, mas o que a gente quis prezar foi o nível da educação, porque é o que a gente está plantando hoje para colher como sociedade amanhã. E nesse contexto, a gente conseguiu levar esses alunos todos para uma escola, já é o 2º ano dessa escola, a escola agrícola na Fazenda do Batedor, e todos esses alunos hoje estudam em tempo integral, com a mesma qualidade de ensino, eu digo, às vezes até melhor, dos alunos da cidade. Por quê? Porque eles têm tempo integral, turno contra turno. No contraturno, atividades lúdicas, atividades culturais, aula de música, aula de dança, aula de inglês, reforço. Aquele trabalho junto à própria comunidade agrícola, que já faz o aluno da zona rural ter aquela relação com o campo. Então, houve por parte da prefeitura uma atenção especial a todos esses alunos e alunas da rede municipal na área rural. Vamos falar agora sobre geração de emprego e recuperação econômica, Thales. Cruzeiro, como é que o Cruzeiro está projetando expandir essa tentativa? Porque tem a situação industrial da Maxon, a própria dificuldade com o comércio, aliás, que já vinha se mostrando até antes da pandemia. Não só em Cruzeiro, em outras cidades da região. Como é que vocês estão projetando essa recuperação múltipla de vários setores da economia? Em termos de Maxion, eu acompanho sempre, graças a Deus a gente retomou toda a relação com a Maxion, coisa que havia sido perdida nos mandatos anteriores. Hoje o governo é um governo que dialoga com a principal indústria de Cruzeiro, uma indústria que fornece quase 7 mil postos de trabalho, quase 10% da população trabalha na Maxion, então a gente tem essa relação muito forte. A Maxion tem tido muitos pedidos, tem empregado, postos de trabalho abrindo pela parte da indústria, as notícias são alvissareiras por conta da Maxion. Nosso comércio, ele não vinha em decadência antes da pandemia, pelo contrário, muitos e muitos pontos que estavam fechados no nosso mandato foram alugados, foram abertos, as pessoas voltaram a empreender em Cruzeiro, voltaram a acreditar em Cruzeiro, voltaram a gerar emprego em Cruzeiro. A pandemia ela vem realmente para jogar uma água nesse processo de evolução, mas o que a gente sente, a gente já está trabalhando junto à associação comercial, sempre em diálogo com a associação comercial, Câmara de Dirigentes Lojistas, Associação dos Funcionários do Comércio, para que a gente possa conjuntamente preparar esse plano de retomada. A gente já está trabalhando nisso, ver quais são as formas de incentivo que a Prefeitura pode fazer. Nesse ano, todas que nós podíamos fazer, nós já fizemos, como a questão tributária, a questão da água, tudo que é tributo municipal, a gente fez parceria para que a gente pudesse desonerar as pessoas que pagam aluguel, desonerar as pessoas que têm os seus comércios, para que, de certa forma, a Prefeitura contribuísse. Agora, o que a gente pensa para o desenvolvimento econômico, isso já projetando um futuro próximo, que é a retomada da economia, literalmente falando, não das que já estão instaladas em Cruzeiro, mas das que possam instalar, a gente está focado num projeto estruturado que diz respeito à entrada da cidade ali na Hamilton Vieira Mendes, aquele antigo ponto lá, o antigo prédio da Copa, né, a Copa que funcionou, a Clabin, ele já está praticamente vendido. A Prefeitura tem estado muito atuante nesse processo de compra e venda para poder viabilizar e incentivar essa compra desse imóvel que está parado, para gerar emprego e renda. Deve ser fechado o negócio nessa semana ainda. A gente vai estar anunciando junto com o grupo econômico que comprou já os futuros investimentos na cidade de Cruzeiro ali na entrada. E também o leilão que vai ocorrer ainda esse ano, ou no mais tardar início do ano que vem, do galpão da AGF. O galpão da AGF é aquele galpão na entrada da cidade em frente à rotunda. É uma área de 40 mil metros, com um galpão de 14 mil metros, e ali tem toda a expectativa de funcionamento de um complexo comercial. Já está modelado, já temos pessoas interessadas na compra do imóvel, está só aguardando mesmo isso ir para a rua, porque o imóvel não é nosso, o imóvel é do governo federal, e indo para leilão vai ser arrematado com certeza, não tenho dúvida disso, porque o valor é valor de mercado, a gente acompanhou isso faz 3 anos e meio que eu trabalho nesse projeto,
e deve acontecer agora no final desse ano ou início do ano que vem. E aí a gente já tem a perspectiva da instalação desse complexo comercial na entrada de Cruzeiro, o que vai mudar. Seria uma coisa de um shopping? Shopping, modelo de um shopping. E a gente está muito animado, já tem um projeto pronto, já recebi esse projeto, devo falar sobre ele nos próximos dias, até mesmo no nosso plano de governo, nos nossos vídeos que a gente está postando em termos eleitorais, porque é algo muito factível que vai acontecer e é por isso que a gente está trabalhando. E aí eu não tenho dúvida que a gente vai retomar a questão do emprego com equilíbrio, com serenidade, e a população de Cruzeiro pode ter certeza que a gente está trabalhando forte nesse assunto. Thales, até por estar à frente de, como a gente disse, uma cidade de referência, durante a pandemia agora você esteve junto a Fábio Marcondes por Lorena, próprio Marcos Oliva por Guaratinguetá, nos debates sobre a quarentena, a flexibilização. Você projeta também, dentro do cenário político regional que nós temos de candidatos, alinhar melhor as cidades para ter debate regionalizados a situações como pandemia de saúde, como a própria saúde, educação, o próprio turismo, o Cruzeiro sendo uma dos destaques do turismo? Sem dúvida. Eu queria mandar um abraço, inclusive, ao Fábio, ao Soliva, a todas as equipes aí, a todas as cidades, Guará, Lorena, Cachoeira. Enfim, eu acho que esse movimento de política regional, ele é o movimento mais assertivo, porque nós não somos ilhas, né? O Cruzeiro não é uma ilha que está... Uma cidade termina, começa outra, as políticas se conversam, as necessidades, via de regra, são quase as mesmas, com as exceções das características próprias de cada cidade, mas não tenho dúvida que é o melhor caminho. Foi um modelo adotado por nós três, sim. Deu muito certo, eu acho que a gente falava uma linguagem homogênea, isso fazia com que uma cidade não era comparada com a outra e a gente pudesse ter um discurso homogêneo e, consequentemente, com maiores resultados. E foi o que a gente viu, né? Foi o que a gente viu, era um caminho, a gente via alguma coisa, um mandava mensagem para o outro, e batia papo, trocava ideia, fazia reunião, e é assim que eu quero, se Deus abençoar, continuando no mandato em Cruzeiro, é assim que eu quero tocar com os prefeitos aqui da região, não só dessa região, mas da região do Vale Histórico, principalmente, que acaba se referenciando em vários aspectos em Cruzeiro, como saúde, educação superior, comércio. A gente quer exercer, sem dúvida nenhuma, esse trabalho conjunto aí com os prefeitos. Mas as cidades pecaram em demorar para regionalizar os debates? Um exemplo, turismo, por exemplo? Bom, eu entendo que sim, mas é difícil você mensurar essa questão política também. Às vezes tem prefeito da época que não dialogava com o outro, ou que não queria dar colher de chá para o outro. É complicado você falar sobre essa questão da política regional sem você falar do ego político. Então, você tem que estar desprendido de ego, desprendido de vaidade para poder debater de forma regional. Acredito que sim, mas acredito que sempre é tempo. Então, por isso que eu estou aqui para trabalhar nesse sentido. Muito bem. Ô, Edwin, encerramos então o período de perguntas e respostas com a participação do candidato Thales Gabriel. Passou bem rápido, porque tinha muito assunto para poder falar aqui. Candidato, agora a gente vai ter 2 minutos de considerações finais, agradecendo mais uma vez a sua participação no Atos no Rádio, e agora você poder falar diretamente para o seu público, para o seu eleitor, a população de Cruzeiro que está acompanhando, a população da região que está acompanhando o Atos no Rádio. Vamos lá, vamos cronometrar os 2 minutos? Ok. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, nos estúdios do Atos, na rádio, falar da importância dessa apresentação, dizer a você, cruzeirense, que está nos assistindo, que está nos acompanhando, em especial você, que sabe muito bem como a gente pegou a cidade em 2016, no final de 2016 início de 2017. Cidade devedora, sem as certidões, uma autoestima muito baixa da população em geral. Funcionário público com salários atrasados, credores e credores batendo a porta da prefeitura, a prefeitura sem possibilidade de fazer compra de combustível, parando o fornecimento de coleta de lixo, enfim, um verdadeiro caos financeiro. E graças a Deus hoje a gente chega 4 anos depois com uma prefeitura não devedora ainda, mas sabendo o que deve, organizada, e muitos projetos a gente conseguiu colocar em andamento. Hoje eu tenho orgulho tremendo do projeto Pavimenta Cruzeiro, um projeto que pavimentou mais de 20 quilômetros lineares de ruas em Cruzeiro, em asfalto, em bloquete. Levamos bloquete, asfalto, pavimentação para os 4 cantos da cidade. Reformamos escolas, reformamos postos de saúde. Tenho um orgulho tremendo da nossa praça, Dr. Antero Neves Arantes. Se tivesse de reformar a praça de novo e sofrer o que eu sofri por conta da praça, eu faria tudo de novo. Que ver a praça como ela está hoje, um ambiente familiar, iluminada, vídeo monitorada, com centro turístico, enfim, é muito orgulho. Nosso Museu Major Novaes, nosso Teatro Capitólio, todas as obras de infraestrutura que fizemos. Vamos começar agora a estação de tratamento de esgoto. Cruzeiro vai tratar 50% do esgoto. Política pública essencial, de saúde pública, ambientalmente aprovada. Então a gente tem um orgulho deste mandato e quero pedir a vocês
que se confia no nosso mandato, vote 55 no dia 15 de novembro, Thales Gabriel e Paulo Escamila, vamos em frente, trabalhando por Cruzeiro. Muito bem, essa foi a participação de Thales Gabriel Fonseca, ele que é prefeito de Cruzeiro e agora candidato à reeleição para o próximo dia 15, é um dos 3 nomes que disputam a eleição à prefeitura de Cruzeiro. Então, próximo dia 15, aí você de Cruzeiro decide. Vai ficar com Thales Gabriel, tem outros 2 candidatos, Juarez Juvencio e também o Zé Paulo e Zé Antônio, perdão. E a gente teve a oportunidade de falar com os 3, falar de Cruzeiro, essa cidade que sempre é pauta aqui no nosso Jornal Atos, no nosso Atos no Rádio. A gente vai para um rápido intervalo na sequência. Vamos trocar aqui, olha só, tem Marcos Oliva vai falar conosco sobre Guaratinguetá. Pois é, o seu Atos no Rádio de muita informação, muita ação no dia de hoje. A gente vai, antes tem uma participação do Zé Carlos Cataldi e na sequência, Atos no Rádio para você.